medicina. Então, realmente, é impossível passar usando a técnica de 100 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, né, falando de neurociência, nos últimos 10 anos se descobriu mais como o cérebro aprende do que nos últimos 1000 anos. Então, olha a quantidade de descobertas neurocientíficas que nós tivemos nos últimos 10 anos. Infelizmente, o Brasil é um país que não valoriza a ciência. Aqui as coisas chegam atrasadas. Mas tu vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, eles já usam essas estratégias de aprendizagem há muito tempo. Tá? Então, realmente, é impossível você conseguir passar em medicina em 60 dias usando um método tradicional. E tem mais um dado, né, já que nós estamos falando de neurociência, tem um dado bem interessante que eu sempre comento para a galera. Um estudo de Stanford, de 2020, os neurocientistas, eles estavam querendo estimar, né, qual que é a capacidade de memorização do cérebro, né? Então eles tentaram estimar, e eles chegaram num número bem interessante. Eles chegaram num número de 2,5 milhões de gigabytes. Então tu pega, por exemplo, um telefone, 32 gigabytes, mais potente, 120 gigabytes. O cérebro tem uma capacidade estimada de 2,5 milhões de gigabytes. Então, olha o supercomputador que você tem aqui. Então, assim, é possível você conseguir ter resultados extraordinários. E aí, você passa em medicina, né? É importante entender isso, que quando você passa em medicina, para alguém que veio de baixo, para alguém que não nasceu em berço de ouro, é uma oportunidade para a pessoa mudar de vida. É uma oportunidade para você ascender na vida. Então, assim, imagina junto comigo, você daqui 6 anos, você daqui 10 anos, né? Você médico, trabalhando no consultório, você trabalhando no hospital, você uma boa remuneração, né? Você ajudando as pessoas, você atende bem os seus pacientes, logo você tem uma ótima remuneração, você tem um ótimo salário, você é o exemplo de sucesso da sua família. Imagina isso, você na casa dos seus sonhos, você com o carro dos seus sonhos, você conhecendo lugares extraordinários, fazendo viagens internacionais. Para você conseguir ter esses resultados, você precisa estudar. Então, passar em medicina é o passaporte para você mudar de vida. Quero que você imagine isso. Imagina você lá no futuro, você médico. Você deve estar se perguntando como eu consegui criar a fórmula secreta. Esse passo a passo que me fez passar em medicina é em 60 dias. O mesmo passo a passo utilizado pelos meus alunos. E, inclusive, é a mesma técnica de estudo utilizada pelos estudantes da Harvard Medical School, a melhor faculdade de medicina do mundo. Um passo a passo simples e fácil que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Independente se você estuda e trabalha, independente se você tem mais de 30 anos ou se você tem 20 anos, independente se você tem filho, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não saiba física, mesmo que você não saiba matemática. E eu digo fórmula secreta porque no Brasil as pessoas não querem que você descubra esse tipo de conhecimento. Porque o dono do cursinho, quanto mais tempo você demora para conseguir passar em medicina, mais dinheiro ele ganha. Por isso que muitas pessoas não querem que você descubra esse tipo de conhecimento. Mas eu estou aqui na Harvard Medical School, a melhor faculdade de medicina do mundo, porque eu quero fazer diferença na sua vida e eu quero que você passe medicina e seja o primeiro médico da sua família. Então eu vou entrar lá dentro da Harvard para eu poder mostrar para você como que eu criei essa fórmula e por que eu resolvi ensinar esse método. Então, dentro da medicina, eu pesquiso sobre transtornos da aprendizagem, como, por exemplo, o TDAH, a dislexia, entre outros transtornos de aprendizagem. Então, a neurociência é o que eu mais gosto de estudar. Eu faço uma pesquisa científica muito legal no Brasil com crianças em idade escolar que têm transtornos de aprendizagem, que têm limitações acadêmicas. Eu vim aqui para os Estados Unidos, nas melhores universidades americanas, justamente por isso, para mim aprender mais sobre a neurociência e poder melhorar o meu método de estudo. E aí você deve estar se perguntando, pô, Léo, por que você parou, né, essa semana inteira para fazer 4 aulas gratuitas,
Você parou toda a sua empresa de educação para vir aqui e passar esse conteúdo extraordinário. Por que você fez isso, né? E por que você gosta tanto de estudar aprendizagem, memorização, controle emocional, performance mental? Quando eu tinha 12 anos, eu fui diagnosticado com TDAH e dislexia. Ou seja, eu tinha um péssimo desempenho acadêmico, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia fazer cálculos de matemática, cálculos simples de matemática, eu não sabia fazer. E eu tinha um sonho de ser médico. Eu falava quando eu era criança que eu queria ser médico do cérebro, porque eu queria entender o que aconteceu na minha cabeça, por que eu não aprendi os conteúdos igual os meus coleguinhas, né? Então eu lembro que eu chorava para ir para a aula. Eu queria entender, eu queria descobrir como que eu poderia atingir o meu sonho de ser médico, de poder vencer na vida honestamente através da medicina. Eu queria potencializar a minha aprendizagem, eu queria poder potencializar a minha capacidade de memorização para poder realizar meu sonho. Então, isso vai construindo várias crenças limitantes na sua cabeça. Eu sempre digo, né, que o nosso cérebro, ele funciona como um computador, né? Tem inclusive uma faculdade americana aqui que fez uma pesquisa, um paper bem interessante, né, comparando, né, provando que o cérebro, ele pode ser considerado um supercomputador. E aí acontece? O nosso cérebro, quando a gente é criança, ele é como se fosse um DVD virgem. Lembra? Antigamente tinha aqueles DVD virgem. Então, você vai instalando um monte de informação, você vai colocando um monte de informação dentro desse DVD virgem. Então, a criança é a mesma coisa. Você vai instalando vários aplicativos nesse Windows mental, né, nesse software, e vai limitando a criança, né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Né, que Deus... E aí, eu sempre falo, né, que Deus, ele manda vários sinais, embora eu estou aqui na maior faculdade do mundo, né, a Harvard, então a maioria dos neurocientistas aqui são ateus, mas eu acredito muito em Deus. Que hoje, infelizmente, no Brasil, nosso sistema educacional é precário, é ultrapassado, não é discutido sobre isso, diferente do sistema americano, que é o que a gente vai discutir aqui dentro da fórmula secreta, que é uma fórmula, é um passo a passo, baseado no modelo de estudo americano, né, nas estratégias americanas, porque eu fui aprender com os norte-americanos. Então acontece, aí eu fui demitido, depois que eu tive que fazer um ano de recuperação, né, eu fui reprovado em matemática, aí depois tive que fazer mais um ano de recuperação. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né, eu preciso, não dá mais para me ficar aqui entregando jornal, porque senão eu vou ser um fracassado, né, eu não vou conseguir ter resultado na vida, não vou conseguir, vou morrer na pobreza, né. E eu odiava a pobreza, porque às vezes as pessoas romantizam a pobreza, né? Mas a pobreza é o pior lugar que tem, porque tu tem escassez, tu não tem nada, tu não pode estudar, tu não pode fazer um curso, sabe? Tu tem uma mentalidade de pobreza, você não consegue ver as coisas, você não vê prosperidade, você não vê crescimento, né? Então a pobreza é o pior lugar que tem. Eu queria sair dali e eu sabia que a única forma de eu sair da pobreza era estudando, né? Porque trabalhando eu ia ter o mesmo futuro que o meu pai, ia ter o mesmo futuro que a minha mãe, porque minha mãe trabalha muito, minha mãe é doméstica, entendeu? Se você sabe o que é o trabalho doméstico, cansa. É um trabalho que é muito esforço, né? Então, assim, não é que a minha mãe não trabalhava, não é que o meu pai não trabalhava, é que eles trabalharam muito, só que eles não estudaram, né? Eu pensei, cara, eu preciso estudar. E eu gostava muito da academia, eu gostava de fisiologia, eu gostava de biologia, eu gostava dessa parte de performance, de resultado, de metas, né? E aí eu resolvi fazer educação física, porque eu acreditei que ali eu poderia estudar anatomia, bioquímica, fisiologia, é o típico, né, do vestibulando de medicina frustrado, que não acredita no potencial dele, tem muito pensamento negativo, ele acha biomedicina, acha enfermagem, acha o técnico, nutrição, ele acha alguma coisa para esconder o sonho dele, a meta dele de fazer medicina, né? Esse é o típico, é o que mais aparece para mim nas redes sociais, e eu, começar a trabalhar cedo e deixar o estudo de lado, terceirizar o estudo, mas enfim, aí consegui a faculdade e aí houve uma diferença. Os professores da educação física, eles tinham doutorado, tinham pós-doc, tinham estudado na Europa, tinham estudado nos Estados Unidos, eles tinham uma visão diferente das coisas, e foi ali que eu vi. Né? Ali eu comecei a estudar anatomia, comecei a estudar bioquímica, então aquilo me deu uma visão diferente, né? E eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? Porque eu comecei a estar num ambiente, comecei o quê? A investir em conhecimento, né? Então eu pagava a faculdade, né? Óbvio, tinha o financiamento, mas eu estava num ambiente ali
que ia me proporcionar uma visão diferente, né, sobre o mundo, sobre as coisas. E aí eu fiquei apaixonado por anatomia, por bioquímica, por fisiologia. Só que acontece, me pagou, então eu tinha recebido um valor, o que eu fiz? Eu peguei todo esse dinheiro e falei assim, ó, o que os caras que passam em medicina fazem? Eles fazem cursinho. Então eu vou assinar 10 tipos de cursinho online, vou comprar os materiais, livro de questões, plataforma de questões, plataforma de redação, plataforma de física. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e botei lá. Né? Por quê? Porque nesse meio caminho eu comecei a me desenvolver muito, eu comecei a ler livros, né? Porque eu pensei, cara, se eu quero ascender na vida, se eu quero crescer na vida, eu tenho que parar de gastar meu dinheiro com churrasco no final de semana e tenho que começar a investir em conhecimento. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a comprar muito conhecimento, comecei a ler, comecei a investir muito em conhecimento. E aí eu pensei, cara, eu tenho que comprar livros, eu tenho que pegar todo esse dinheiro aqui e gastar em conhecimento. Não adianta eu ir lá e querer comprar um tênis da Nike, que de última, ou da moda ali, que isso aqui não vai mudar nada na minha vida. Não adianta eu pegar esse dinheiro e comprar uma pizza no final de semana. Eu vou continuar pobre, eu vou morrer na pobreza, eu vou ser um loser, né, um perdedor. E eu não quero isso para minha vida, então eu vou investir tudo que eu tenho em conhecimento. E aí não. Como é que passa em medicina? Não, o sobrinho do fulano, não sei o quê, fez 5 anos de cursinho, não sei o quê. Eu pensei, não, cara, eu não tenho 5 anos. Eu não quero ficar 5 anos, eu preciso acelerar esse caminho. Então eu pensei, eu vou estudar 12 horas por dia, vou fazer 10 tipos de cursinho. E aí comecei. Comecei a estudar, comecei. E aí isso acontece. Da mesma forma que eu aprendia os conteúdos, e qual foi o resultado? Sendo que eu tinha assinado vários cursinhos, feito vários cursinhos de física, de matemática, de redação, banco de questões, resumo colorido, cronograma A, cronograma B, cronograma C. Nada disso tinha funcionado para mim. E aí o que aconteceu? A prova, ela sabe quem estudou e quem não estudou. Aí tu pergunta, mas como é que tu não estudou? Porque estudar é adquirir conhecimento. Você pode ver 10 mil videoaulas, você pode fazer 100 mil questões. Se você não adquiriu o conhecimento e não lembrar dele na prova, você não estudou, você perdeu o tempo. E foi isso que eu tinha feito, eu tinha perdido o tempo. Comecei a pensar, será que não tem um caminho diferente? Será que não tem uma forma de eu ascender na vida, de eu fazer diferente, de eu conseguir realizar esses sonhos? Será que não tem um jeito de eu aprender mais rápido, de eu memorizar mais rápido? Será que é só isso, a videoaula e copia? Será que não tem um jeito? E aí, lembra que eu falei para vocês, eu gostava muito de performance, de alto rendimento, de alta performance, né? Justamente por isso que eu havia feito os 2 anos de educação física. E aí acontece, eu trabalhei com jogadores de futebol, então eu sempre me destaquei muito na educação física, né? Eu era um cara muito... Fiz pesquisa no laboratório de biomecânica e comecei a trabalhar com alguns jogadores de futebol. E aí tinha um aluno específico que ele estava indo para a Europa, ele ia ser jogador de futebol na Europa, depois virou um grande amigo meu, né, o Carlos, e aí eu estava treinando ele, né, eu fazia a preparação dele tanto mental quanto física. A gente fez um treinamento físico ali, né, para melhorar a aptidão anaeróbica dele. E aí, depois desse treinamento, a gente tava conversando, ele tava falando melhor do mundo, né? Pois aqui é o melhor jogador do mundo na minha posição e tal. E aquilo, sabe quando dá um... Tipo, cara, é isso. Se eu quero passar em medicina, eu preciso aprender com os melhores do mundo como estudar. Porque o meu problema não é o conteúdo de física tem no YouTube, o conteúdo de física tem no Google, todo o conteúdo cobrado na prova do Enem ou cobrado na prova do vestibular está no Google. O que eu preciso é aprender, é memorizar, é guardar o conteúdo aqui na cachola, né, como se diz no interior, guardar o conteúdo aqui dentro do cérebro e lembrar dele no dia da prova. E aquilo, melhor do mundo. E aí eu comecei a pesquisar quem são os melhores do mundo. E aí, quem que é o melhor do mundo? Quais são os melhores estudantes do mundo que mais aprendem, que aprendem rápido, que memorizam rápido? Quais são? Harvard tem os melhores estudantes do mundo. Lá estão os melhores. Eles, no caso aqui, né? Aqui estão os melhores. Eles aprendem mais rápido, eles memorizam mais rápido. E aí eu descobri um negocinho chamado neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento cerebral. Dentro da neurociência nós temos a neurociência da aprendizagem, que é o que eu estudo hoje e faço pesquisa científica sobre isso. E aí eu descobri que o Brasil é o pior do mundo em educação. O nosso sistema educacional forma analfabetos funcionais. E eu sou um produto de um sistema educacional falho. Eu não sou burro. Eu tenho 80 bilhões de neurônios.
Eu tenho o computador mais sofisticado do planeta Terra aqui embaixo da calota craniana. Só que eu não tenho um manual. É que nem você comprar uma máquina de lavar roupa e você não saber usar ela. Você tem lá uma máquina que lava e seca, tem um manual de lava e seca. Aí tem um filósofo brasileiro que ele fala o seguinte, né? Um ano em Harvard equivale a 15 anos de estudo numa Unisquina no Brasil. Eu pensei, tá. Então, se eu usar a mesma técnica de estudo dos norte-americanos, eu vou conseguir acelerar esse processo, não vou precisar ficar 5 anos dentro de um curso, ali, dentro de uma videoaula, né, que não funciona. E aí eu comecei a entender por que o Brasil é o pior do mundo de educação. Porque esse método de estudo, ele é ultrapassado. Se você analisar, eu estava estudando igual a minha avó estudava há 100 anos atrás. Tu entende isso? Eu estudava igual a minha avó estudava há 100 anos atrás, só que mudou. Então, esse estudo tradicional, ele não estimula o cérebro. É como se eu tivesse uma Ferrari, só que com o freio de mão puxado. Então, eu não conseguia aprender, não conseguia render nos estudos. Porque eu estava usando o método errado. É que nem você diz assim, olha, tá vendo a técnica do método? Então, o que eu precisava era isso, de uma técnica do método. Aí eu comecei a estudar os norte-americanos, comecei a fazer cursos, comecei a estudar os norte-americanos, comecei a fazer cursos, comecei a aprender com eles, né? E essa questão de cursos online, né? Eu caminhando aqui em Harvard, eu comecei a chorar, assim, eu fiquei muito emocionado, porque eu estudei em Harvard sem estar aqui presencialmente. Então, o poder do curso online, ele é fantástico. Então, por exemplo, eu tenho alunos que vieram da roça, né? E eles acessaram o meu conhecimento de forma online e isso fez eles passarem na federal. Então, o que acontece? O curso online ele é a melhor forma de você aprender, de você adquirir um conhecimento que vai te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Porque o método é o quê? O método é o caminho que te tira do ponto A até o ponto B. É o caminho para você atingir a sua meta. Só que aí tem um grande detalhe, né? Que acho que é importante falar isso para vocês. Eu não tinha dinheiro. Lembra que eu falei pra ti que a minha mãe... Que aí tem um grande detalhe, né? Que acho que é importante falar isso pra vocês. Eu não tinha dinheiro. Lembra que eu falei pra ti que a minha mãe era doméstica e o meu pai era analfabeto? Então acontece, eu não tinha dinheiro, mas eu achei pessoas que tinham dinheiro e que acreditaram no meu sonho de virar médico. Então, e a primeira pessoa é a minha avó. Então a minha avó, eu falei pra ela, a minha avó veio da roça e ela sempre falava pra mim, a caneta é mais leve que a enxada. O que isso quer dizer? Estuda, porque senão tu vai ter o mesmo futuro dos teus pais. Então, assim, eu vendi essa ideia para minha avó. Ó, eu preciso aprender, eu preciso fazer cursos, eu preciso aprender como estudar, como memorizar os conteúdos, senão eu vou morrer pobre, eu não vou conseguir ascender na vida. Aí minha avó emprestou o dinheiro e aí a minha sogra emprestou o cartão de crédito. Então eu fiz vários cursos com os norte-americanos, né? Então, ou seja, eu preciso do cartão de crédito, que era em dólar, para eu poder conseguir estudar. Então eu não tinha dinheiro. Mas isso não foi uma coisa que me limitou. Eu achei pessoas que tinham. Por quê? Da mesma forma que um artista, um ator, ele precisa de um empresário que vai botar dinheiro na carreira dele, eu também precisava, porque eu era baixa renda, eu precisava de alguém que colocasse o dinheiro para mim conseguir estudar. Mas não física, não matemática, não redação, porque esse conhecimento ele tem no Google, ele tem no YouTube. O que eu precisava é a aprendizagem, memorização e controle emocional para que eu conseguisse passar em medicina. Então, às vezes a gente se limita muito, né? Ah, não, mas o filho do fulano demorou 5 anos de cursinho. Não, mas o filho de ciclano, não sei o que, demorou 20 anos no cursinho. Parabéns para ele. Mas será que não tem um caminho diferente? E foi isso que eu fui ver, porque se eu seguir o método brasileiro vai demorar 5 anos, né? Porque chama muita atenção de vocês quando eu falo dos 60 dias, né? Falo dos 60 dias, né? Pô, meu Deus, 60 dias, não sei o quê. Mas percebam que não é sobre os 60 dias, é sobre você acelerar o processo e entender que tem um caminho diferente. Que não precisa ser aquele filme de terror do cursinho das videoaulas. E aí vem uma coisa muito interessante do Brasil, que tem um interesse econômico por trás da reprovação. Tem um interesse econômico por trás da reprovação. Que eu demorei muito tempo para descobrir isso. Tem pessoas que ganham dinheiro com a sua reprovação. Quanto mais eu demorei para descobrir isso. Então, assim, eu fui aprender com os norte-americanos como que eles faziam para conseguir passar em 30 dias em medicina, 60 dias em medicina. Sim, tem vários resultados. E começou a abrir a minha mente. Pô, se o cara passou em 30 dias,
na melhor faculdade do mundo, 60 dias, 90 dias, 2 meses. Será que eu não consigo acelerar esse processo? E aí eu comecei a desenvolver o meu método de estudo, o meu passo a passo, que eu pudesse replicar esse passo a passo, né? Porque as provas são diferentes, então o processo para fazer medicina nos Estados Unidos é um, e o processo para fazer medicina no Brasil é outro. Então eu criei o meu próprio método de estudo, baseado nessas recentes descobertas da neurociência, para que eu conseguisse passar no processo brasileiro de medicina, que é um pouco diferente do americano. O americano é diferente. Entende? Então, esse foi a principal sacada que eu tive. Aí eu criei o meu próprio método de estudo, e aí como eu trabalhava com atletas, né, eu chamei esse método carinhosamente de atleta, só que na mente. Então, ATM, né, o meu método de estudo próprio. Por quê? Porque eu nasci com TDAH e dislexia. Então, por isso que eu tive esse desejo, né, essa obsessão. Hoje eu sou obcecado, né, num bom sentido, por estudar o cérebro, por estudar o comportamento humano do ponto de vista de aprendizagem e memorização, que é o que eu mais estudo hoje, por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Então, criei esse método, esse passo a passo, que eu ia seguir ele para conseguir passar em medicina. Só que eu não criei do dia para a noite. Eu fiquei meses e meses e meses estudando, aprendendo, fazendo curso, lendo artigo científico, né? Coisa que você não vai encontrar no Google, coisa que você não vai encontrar no YouTube. São coisas de você pegar os livros, você estudar, você dissecar os artigos científicos, e aí eu desenvolvi então essa metodologia. Só que isso foram meses. Passando antes de um ano tá top, passando em 6 meses tá top, não precisa ser tão rápido assim. Porque agora eu pensei, o método ele me deu uma segurança, porque agora eu sei o passo a passo que eu tenho que seguir. E se funcionou para os norte-americanos, tem que funcionar para mim. E aí eu comecei a aplicar esse passo a passo. E aí aconteceu uma coisa interessante. A minha ansiedade, o meu medo, ele começou a reduzir. Por quê? Por que com medo e ansiedade começaram a reduzir? Porque eu comecei a aprender os conteúdos. Eu comecei a aprender física, eu comecei a aprender matemática, eu comecei a aprender a redação. Coisas que não entrava na minha cabeça, que eu não conseguia entender, muito menos guardar isso na minha cabeça. E aí aquilo começou a me dar confiança. Passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, ia chegando próximo da prova, diferente da minha primeira reprovação, que aconteceu? Eu comecei a ganhar confiança, eu comecei a crescer, sabe? Eu comecei a crescer pro cara. Eu comecei a falar, não, eu acho que é possível. Né? Hoje eu vejo isso nos meus alunos, né? E no depoimento deles, eles contam isso. Passar. Porque eu lembrava dos conteúdos, eu tinha aprendido os conteúdos, sabe? E aí fiz a prova, né? Saí da prova muito feliz, porque foi a primeira vez que eu consegui fazer a prova no tempo. Eu sabia os conteúdos de física, eu sabia os conteúdos de matemática, eu tinha lembrado das fórmulas, eu tinha conseguido fazer uma boa redação, então eu tinha aprendido os conteúdos, né? Mas eu tinha dentro de mim que eu não poderia me comparar com outras pessoas, né? Então são 4 aulas para orientar, para mostrar, pô, tem um caminho diferente, tem um passo a passo que tu pode seguir para aprender, para memorizar. Não precisa fazer cursinho, não precisa ver videoaula, não precisa fazer 10 mil questões, não precisa de banco de questões, não precisa de nada disso. Você precisa de aprendizagem e memorização, guardar os conteúdos, né? Então esse evento é justamente para isso, é como se uma retribuição para o Brasil. Né, retribuir para o Brasil, né, para orientar esses jovens brasileiros, né, independente da idade, não falo jovens, porque na minha opinião o cara tem 40 anos, o cara é jovem, é só um número biológico, né, a velhice é mental, às vezes o cara tem 40 anos e tem a mentalidade de um cara jovem, de um cara próspero, que vai vencer, que vai crescer na vida, lembrando se a pessoa tem filhos ou não, né, e essa metodologia funciona para qualquer pessoa. Então esse evento, ele é um evento de 4 aulas que tem esse propósito, né, de ensinar, alertar essas pessoas em relação a esses problemas que nós temos no Brasil do ponto de vista de aprendizagem e memorização. Então vão ser 4 aulas, né? É muito importante que você preste atenção agora, que pode ser que você esteja no ciclo vicioso e isso está impedindo você de aprender física, de aprender matemática, de passar em medicina no SISU, de passar em medicina no ProUni, de passar em medicina no programa Mais Médico. Eu já tive alunos que passou em medicina no programa Mais Médicos, né, no ProUni e também no SISU. Embora a gente não vai falar aqui sobre processos seletivos, tá? Não é o meu objetivo aqui, não é o meu intuito, eu acho que você tem que focar no processo e não no resultado, né? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas não é o meu foco, né? Neurociência da aprendizagem, eu acho que vai agregar muito mais valor para você eu falar sobre neurociência da aprendizagem, tá? Muitas pessoas me pedem, né? Inclusive, eu não falo sobre nota de cortes, porque então, ciclo vicioso, ele vai ter uma sequência de comportamentos. O primeiro comportamento, né, que chama muito a nossa atenção é estudar
sem atenção. Então vamos lá. Por que a Gabriela estuda sem atenção? Quem disse? Quem falou, né? Então vamos pegar aqui, né? Lembrando que eu vou trazer várias evidências neurocientíficas ao longo da aula. Então tem esse estudo aqui. Ele é um estudo de 2017, tá? Dezembro de 2017, foi publicado numa grande revista científica de neurociência, tá? Então esse estudo aqui, ele avalia, né, a atividade elétrica do cérebro, né? Então ele colocou, os cientistas colocaram um eletroencefalograma, né, para ver a atividade elétrica do cérebro em diferentes práticas, né, visando ver como é que é a retenção da aprendizagem, como é que acontece a aprendizagem. Para traduzir aqui esse estudo para vocês, né, para ficar bem didático, né, porque às vezes a neurociência é um pouco complexa, meu objetivo é que fique bem didático. Então, vou traduzir esse estudo aqui para vocês entenderem para o nosso contexto aqui de passar em medicina. Então, eles pegaram 3 grupos. Um grupo foi direto para a prática, só praticou. O outro grupo, ele observou, né, ele viu a videoaula e depois ele fez as questões, praticou ali. E o outro grupo não fez nada, não teve prática, só viu a videoaula, né? E eles descobriram que o grupo que mais aprende, que tem maior taxa de retenção, é o grupo que vai direto para a prática, que só pratica, né? Então, quem vê a videoaula tem menos resultado, tá? Por quê? Né? Por que acontece? Porque você ativa menos o teu cérebro. Vou explicar para você, tá? Então vem aqui junto comigo. Imagina o seguinte, que a Gabriela, né, nosso exemplo aqui, a Gabriela está vendo lá uma videoaula de matemática. Vamos pegar a estatística e ver essa aula. Ou seja, ela teve um estudo sem atenção. Quando eu não tenho atenção nesse estudo, o que acontece? Quando eu estudo sem atenção, o que vai acontecer? Se eu não tiver atenção, se eu não estimulei o meu cérebro, eu vou ter o quê? Eu vou ter um esquecimento. Eu vou esquecer aquele conteúdo. O meu cérebro não vai guardar, ele não vai reter aquele conteúdo. Não é o que eu estou falando. Os cientistas estão falando isso. Então, você assistiu a videoaula, você não tem taxa de retenção, porque você não tem atenção, porque você é passivo. Você não estimula o teu cérebro. Entende? Que nem na academia. Se você levanta o peso 1 quilo, tem um estímulo no músculo, né? A força que o músculo tem que fazer para levantar 1 quilo é uma. Agora, a força que o músculo tem que fazer para levantar 10 quilos, para levantar 20 quilos, para levantar 50 quilos, é totalmente diferente, é muito maior. Acontece a mesma coisa nos estudos. Se eu não estimulo o cérebro, ele não julga importante, ele não sabe o que eu vou guardar. Eu vou guardar a conversa que a Gabriela teve no